A pessoa da Associação de Artes Marciais desta vez não é outra senão Ma Wei-Qi, mas assim que Ma Wei-Qi entra, ele se assusta como se fosse transformado em pedra. Mesmo o Kai Yuan não percebe, seus olhos estão concentrados intensamente em Ye Shen que está saindo. Os lábios de Ma Wei-Qi tremem levemente, e seus olhos estão cheios de medo. Ele apressa-se em dar um passo à frente e expressa respeito, dizendo, Senhor. Ye, o que o traz aqui? Essas palavras são como um golpe doloroso no peito dos membros da família Wu. Nesse momento, toda a família Wu fica em silêncio. Wu Kaiyuan olha confuso e não consegue acreditar no que está acontecendo. Wu Shen engole em seco, e por causa do termo senhor. E é falado com grande reverência por Ma Wei-Qi, que é um dos vice-presidentes da Associação de Artes Marciais. Wu Shen olha para Ye Shen com uma expressão estranha e pensa, ele realmente se chama senhor. Ye. Por que o mundo está em tamanha confusão? Ye Shen não presta atenção e diz casualmente, estou apenas aqui para alguns trabalhos ocasionais. Se as três palavras senhor Ye já haviam chocado todos os presentes, a atitude desdenhosa de Ye Shen os faz sentir ainda mais medo. Em Jiangnan, muitas forças tentam conquistar o favor de Ma Wei-Qi, mas nenhuma teve sucesso. Diante de tal desprezo, Ma Wei-Qi não demonstra sinais de raiva. Ma Wei-Qi observa as costas de Ye Shen em contemplação, como se já soubesse o que está acontecendo. Atrás dele, Wu Kaiyuan, testemunhando a falta de respeito de Ye Shen, fica instantaneamente furioso. Estava prestes a soltar uma série de xingamentos contra Ye Shen quando conseguiu apenas murmurar duas palavras, seu canalha. Neste momento, Ma Wei-Qi se vira, intervindo com uma postura extremamente gentil, vamos discutir negócios primeiro, negócios são cruciais. Achando isso interessante, Ye Shen olha para Wu Xingmin e pergunta, agora que você deixou a família Wu, quais são seus planos para o futuro? Eu recuperei minha liberdade, e tudo será organizado pelo Senhor. Ye. Wu Xingmin responde solenemente, entendido. Ye Shen acena com a cabeça e continua, você me seguirá no futuro, ouvirá minhas ordens, assim como você não hesitou em me escolher. Claro, eu garanto que a família Wu nunca o superará. Após falar, Ye Shen tira 10 elixires e um manual, entregando-os a Wu Xingmin. Primeiramente, estes 10 elixires. Tome um a cada 3 dias, e sua velocidade de cultivo aumentará pelo menos 3 vezes. Em segundo lugar, considere este manual um presente meu. A partir de agora, esqueça as artes marciais variadas em sua mente e comece a praticar este manual. Em terceiro lugar, eu garanto que dentro de um mês, quando a família o encontrá-lo, será como um rato encontrando um gato, ajoelhando-se e implorando por sua proteção. Wu Xingmin segura o elixir e o manual em suas mãos, tremendo. Esses 10 elixires são, sem dúvida, tesouros. No entanto, Ye Shen os oferece tão facilmente. E este manual, embora eu não precise examinar seu conteúdo, as palavras de Ye Shen implicam que as artes marciais da família Wu são lixo, indicando a potência desta técnica. Neste momento, Wu Xingmin olha para Ye Shen com olhos cheios de emoção. Ele é compelido pela técnica do contrato de sangue de Ye Shen, sua própria essência está escravizada, obrigada a obedecer a qualquer comando. No entanto, Ye Shen nunca o considerou um escravo. Comparado à família Wu, ao lado de Ye Shen, ele não é como um cão, mas como um humano. Pensando nisso, Wu Xingmin imediatamente se ajoelha diante de Ye Shen, Wu Xingmin está disposto a passar por fogo e água pelo Senhor. Ye, pronto para fazer qualquer coisa pelo Senhor. Ye. A cena muda para o primeiro hospital de Jiangnan, onde Hu Shuai e sua mãe estão, observando o comportamento sombrio de sua avó. Apenas alguns dias atrás, na festa de aniversário, seu corpo ainda estava muito robusto. Como isso pôde acontecer? Exames de saúde regulares toda semana, todos os indicadores estavam normais. Por que de repente assim? Os principais médicos não conseguem identificar a doença, apenas aconselhando repouso e observação. Madame He está ao lado, preenchida de ressentimento, se ela soubesse que Qin Shen já era tão cruel, não teria permitido que sua mãe ficasse na família He. Agora, forçando He Hu Shuai a se casar com o senhor.
Qin, vivendo com uma pessoa tão astuta, Hu Shue nunca encontrará felicidade. Madame He se sente profundamente culpada em relação à sua mãe e a Hu Shue, mas a família He não pode resistir à família Qin. Madame He dá um passo à frente para abraçar Hu Shue. Volte para casa por um tempo, você já tem sua mãe aqui. Neste momento, Hu Shue, com uma expressão perplexa, fala: Mãe, quanto mais descanso, mais estranha me sinto. Você está escondendo algo de mim? Por que a avó desmaiou e por que o hospital não consegue encontrar a causa? O rosto de Madame He mostra um pouco de embaraço enquanto ela hesita. Eu não sei sobre isso, ela desmaiou de repente, e dada a sua idade, não é incomum. Claro, ela não se atreve a revelar o envolvimento de Qin Shengjian. Caso contrário, dada o temperamento de Hu Shue, ela certamente buscaria vingança. Neste momento, uma voz ecoa: Oh, minha esposa que ainda não casou finalmente voltou para casa. Em vez de me visitar, você vem ver esta velha moribunda. Madame He e Hu Shue se assustam e olham para trás, apenas para descobrir que Qin Shengjian está na sala desde sabe-se lá quando. Qin Shengjian se encostou à porta e continuou: Isso realmente me entristece. Hu Shue se assustou, conseguindo apenas reagir, seu rosto mostrando um leve sinal de preocupação. Você é Qin Shengjian? Mesmo que você seja da família Qin, não deveria insultar minha avó assim. Peço que retrate suas palavras. Neste momento, Qin Shengjian olha diretamente para Hu Shue. Após um segundo, ele dá um tapa forte no rosto de Hu Shue. Ao testemunhar essa cena de partir o coração, alguém exclama: Jovem mestre Qin, ó jovem mestre Qin, você já colocou um pé no caixão. Hu Shue, com o rosto horrorizado, cai no chão. Atrás do jovem mestre Qin, alguém grita alto: Você achou que eu não sabia? Você está tendo um caso com outro homem em Jianshen? Se você ainda fosse virgem, já estaria morta. Ousa me xingar? Hu Shue olha de volta para o jovem mestre Qin, incapaz de dizer qualquer coisa, mas sua expressão transmite: se eu ainda sou virgem ou não, você não sabe. Como você se atreve a agir como se soubesse? O jovem mestre Qin se senta ao lado de Hu Shue, seu tom arrogante: Estou aqui para te informar que os planos do casamento para o próximo ano estão cancelados. Não posso esperar mais. Em alguns dias, irei à montanha Kunlun para encontrar alguém. Ao meu retorno será o dia do nosso casamento. O jovem mestre Qin agarra Hu Shue pelo pescoço. Durante esse tempo, se você ousar deixar Jiangnan nem que seja meio passo, garanto que sua família em Jiangnan desaparecerá. Sua atitude em relação a mim é influenciada por aquele cachorro Yeshen. Ele se atreveu a colocar as mãos em alguém da família Qin. Em breve, eu irei visitá-la com a cabeça dele em minhas mãos. Tendo dito isso, o jovem mestre Qin parte feliz, deixando para trás uma observação de despedida: Anime-se, eu não quero uma noiva feia. Antes que Hu Shue possa reagir, Qin Shengjian já se foi. Ela o observa, morde os lábios e diz cada palavra: Qin Shengjian, mesmo que eu morra, nunca serei sua mulher. A cena muda para a vila de Yishen no distrito luxuoso. Atualmente, Wu Xingmin também está presente, imerso em treinamento. Yishen sente um vazio vivendo aqui sem suas duas filhas. Sansa estará aqui em alguns dias, e Hu Shue ainda está em Jiangnan, facilitando o encontro, se desejado. Yishen pretende ligar para Hu Shue para perguntar sobre sua situação. Com as habilidades médicas de Yishen, curar sua avó seria simples, mas apesar de várias tentativas, o telefone de Hu Shue continua sem resposta. Me pergunto o que está acontecendo. Yishen franze a testa, não se detendo muito nisso. Yishen planeja esperar um pouco mais antes de ligar novamente. Se ainda não houver resposta, ele irá diretamente à família He. Depois, Yishen tira uma gema negra, fecha os olhos e retoma a sua prática. Todo o seu ser é envolto em uma energia turbulenta e intensa. Após absorver a gema misteriosa e com a ajuda da pedra negra, a velocidade de cultivo de Yishen é incrivelmente rápida, superando até mesmo a técnica de Kunlun Shu. Nos últimos dias, Yishen tem se concentrado na cultivação.
Ele superou a cena dinâmica de Ki do primeiro nível, entrando no nível pico do segundo nível. Durante esse tempo, ele planeja romper para o terceiro nível. Uma vez alcançado o terceiro nível, ele poderá estimular a segunda lápide. Ye Shen está imerso na cultivação quando de repente ouve uma série de batidas na porta. Ele se vira para a porta com um olhar suspeito. Ele acabou de chegar a Jiangnan, e já é bem tarde agora. Quem sabe que ele está aqui, e quem estaria procurando por ele? Apenas Yeling Ti e Xiao Deng sabem sobre este lugar. Apressando-se até a porta, Ye Shen a abre e encontra uma mulher vestida de preto parada ali. Ela parece estar ferida. Ao ver Ye Shen, ela diz: "Por favor, deixe-me entrar por um momento, alguém está me perseguindo." Ye Shen permanece indiferente, seu olhar extremamente desdenhoso. "Impossível." Então, ele escorta a mulher para fora e avisa: "Se você ousar dar um passo dentro, eu garanto que você se tornará um cadáver." Não é porque Ye Shen seja insensível, mas Yeling Ti havia advertido anteriormente sobre a situação caótica e as forças ocultas em Jiangnan recentemente. A mulher apareceu na vila de Ye Shen no meio da noite. Apesar de seus ferimentos graves, havia muitas suspeitas ao seu redor. Levar ela para assistência poderia resultar em problemas indesejados. Nesta sociedade, ser gentil pode ser uma boa qualidade, mas muitos morreram devido à bondade excessiva. Este aviso se torna ainda mais preciso à medida que Ye Shen se prepara para fechar a porta. Enquanto Ye Shen se prepara para fechar a porta, um braço delicado se estende, segurando uma pílula de grau extraordinário na palma da mão, na esperança de conquistar a boa vontade do outro. Enquanto a mulher aguarda, uma voz tão fria quanto o gelo ressoa: "Mova-se rapidamente, não me importo com a pílula. Se você não sair, vai se arrepender, assedie primeiro e mate depois." A garota olha para Ye Shen com um olhar suspeito. Ye Shen mantém sua compostura fria porque a situação atual em Jiangnan exige vigilância de Jianan Wang. Além disso, a presença da valiosa pílula carregada pela garota complica a situação. À medida que passos se aproximam, uma voz distante diz: "Onde aquela garota foi? Ela deve estar por perto, encontre-a rapidamente." A situação colocou a menina em um predicamento ameaçador, causando-lhe extremo medo. Sem ter para onde escapar, a menina imediatamente puxou uma espada quebrada de dentro de si e a apontou para Ye Shen. "Usarei esta espada para trocar por proteção de você. Por favor, ajude-me." Ao ver a espada com selos antigos, Ye Shen reconheceu-a como uma espada espiritual. Apesar de estar quebrada, ainda era uma arma de alta qualidade. Em particular, Ye Shen tinha um método para aprimorar esta espada da seita Lian Tian. Atualmente armado apenas com o bastão da alma tremulante, que não o satisfazia, ele achou esta espada excepcionalmente notável. Para Ye Shen, este era um item valioso. Ele sorriu de felicidade: "A partir de agora, eu vou protegê-la." Ye Shen levou a menina para dentro, colocou-a no sofá, fechou a porta para restaurar a tranquilidade, sem permitir que mais incidentes acontecessem. A menina deitou-se no sofá, sua figura encantadora. Ye Shen observou por um momento e notou um forte odor de sangue fresco nela, junto com algumas feridas menores de batalha. Inicialmente, Ye Shen concluiu que a garota parecia ter passado por uma grande batalha. Julgando pela sua aura, ele determinou que seu status não era baixo. Neste momento, Ye Shen falou: "Por que você escolheu esta casa?" A garota, deitada no assento e ofegante, respondeu: "Eu fiz uma aposta. Eu escolhi esta vila porque senti uma aura muito vibrante emanando de dentro. Isso indica a presença de artistas marciais, e sua força não é fraca. Então, eu estava determinada a entrar." "Ok, entendi." Ye Shen disse casualmente. Essa declaração deixou a garota atônita, e ela se encolheu em um canto. "Espere, o que você acabou de dizer?" Ye Shen respondeu casualmente: "Exatamente." Em seu coração, Ye Shen só pensou: "Você não se sente desconfortável usando uma máscara?" Neste momento, a garota mudou sua postura e exclamou: "Sobre o que você está falando? Eu já te dei a espada, por que você ainda quer meu corpo? Não pense nem em conseguir 1 centímetro."
Embora suas palavras contradissessem suas ações, muito barulho, eu te disse para tirar a máscara. O braço de Yeshen balançou suavemente, reunindo uma leve energia espiritual. Um segundo depois, a máscara do rosto da garota desapareceu completamente, revelando um rosto deslumbrante que deixou Yeshen um tanto atônito quando comparado a Rehu Shue. Cada pessoa possuía uma beleza única. Particularmente, a impressão da alma dela tinha a imagem de um trevo de 4 folhas, o que era bastante único. Quando Yeshen deu uma rápida olhada, decidiu proteger essa garota por causa de sua linda alma. Nesse momento, um som de batida chegou até eles do lado de fora. Abra a porta, quem estiver dentro, abra a porta para mim. O rosto da garota ficou sombrio, e ela encarou a porta intensamente, incerta de como Yeshen lidaria com a situação. Neste ponto, Yeshen disse suavemente, eu vou sair para resolver isso, você fique aqui e não vá a lugar nenhum. Ao abrir a porta, Yeshen viu um velho com 2 tufos de cabelo espetados, perguntando, desculpe incomodar, jovem, você viu alguém suspeito por aqui? Yeshen apertou os olhos, os suspeitos não são vocês, certo? Olhando para fora, havia 5 ou 6 figuras de super-heróis com cabeças de búfalo e máscaras de Pokémon com cara de cavalo paradas ali. Após uma rápida avaliação, Yeshen concluiu, a força desses caras é meio passo no reino. O velho com 2 tufos de cabelo é um artista marcial, e a garota que está causando problemas, sem dúvida, uma figura formidável na família das artes marciais. O homem com 2 tufos de cabelo falou, ha, esse garoto é bem brincalhão, somos todos pessoas bondosas e heroicas salvando o mundo. O homem com 2 tufos de cabelo levantou a mão sobre o Pikachu mutante e disse, a outra pessoa é extremamente perigosa. Para garantir sua segurança, deixe-nos entrar e verificar. Decida rapidamente para o seu próprio bem. Pikachu, ecoou o Pikachu ao seu lado. Yeshen desferiu um chute reto no rosto, e as figuras restantes com máscaras de Pokémon de cabeça de búfalo e rosto de cavalo gritaram, garoto, você quer morrer? Como você se atreve a atacar nossos irmãos? Não me lembro de ter convidado você para casa. O tom gelado de Yeshen ecoou ao redor, este é um aviso para todos vocês. Quem ousar entrar e matar sem compaixão não será poupado. O homem com 2 tufos de cabelo falou para conter os outros. Em seguida, virou-se para Yeshen e disse, irmãozinho, nós somos da família Shu na província de Jiangnan. Esta noite, nosso mestre foi assassinado por uma garota. Nós a perseguimos até aqui, e naturalmente, não podemos ignorar nenhuma casa, ofender a família Shu não é uma escolha sábia. Assim que ele terminou de falar, Yeshen pegou o emblema e o bateu diretamente no rosto do homem, e a aura intensa que o acompanhava fez com que ele tremesse. Junto com as palavras de Yeshen, abra seus olhos de cachorro e veja o que é isso. Recuperando-se, ele examinou o emblema de perto, e o suor cobriu todo o seu corpo. Este é o emblema da equipe de ataque Long Han, além disso, a patente é de tenente-general. Pessoas do exército não podem ser revistadas, tocá-las é buscar a morte. Ele imediatamente se curvou profundamente, desculpe, senhor, peço desculpas por perturbar seu descanso. Por favor, vá embora e não me deixe vê-lo novamente. Yeshen os olhou ferozmente, e, temerosos, eles imediatamente partiram. Depois de resolver a questão, Yeshen voltou para dentro. A garota, que havia terminado de comer, deitou-se em um assento separado, pálida devido aos ferimentos. Tudo foi resolvido, disse ele calmamente ao entrar no quarto, percebendo o desconforto da garota. Yeshen falou suavemente, reconhecendo a inquietação dela. Ela pensou silenciosamente, esse cara consegue lidar com tudo tão facilmente, definitivamente não é uma pessoa comum. Mas por enquanto, vou seguir o fluxo. Ela agradeceu a Yeshen suavemente. Neste momento, Yeshen perguntou, então, qual é o seu nome? Quero saber seu nome verdadeiro. Após um momento de hesitação, a garota respondeu, meu nome é Luan Shue. Ela se apoiou para sentar e continuou, obrigada. Agora, só preciso esperar até o amanhecer. No entanto, Yeshen soltou uma bomba que a abalou, tire suas roupas. Luan Shue, surpresa, perguntou,
O que você disse? Recebendo uma resposta firme, quero que você se despir. Luan Xue, enfurecida, puxou uma faca e a pressionou contra sua própria garganta. Seu objetivo é de fato meu corpo. Eu prefiro morrer a entregá-lo a você. Assim que terminou de falar, Yeshen usou sua energia espiritual para derrubar a faca de sua mão. Yeshen então suspirou, querida, eu já sou casado. O que você está pensando? Eu posso sentir que a condição dentro de você se espalhou para os 5 órgãos. Se não for tratada a tempo, você vai morrer. Eu não quero que ninguém morra na minha casa. Após ouvir as palavras de Yeshen, Luan Xue relaxou um pouco. Porque sentiu a condição de seu corpo, Luan Xue estremeceu e disse, você pode me salvar? Você sabe fazer medicina? Yeshen olhou para Luan Xue com um olhar interessante e respondeu, comparado às artes marciais, minhas habilidades médicas são ainda mais superiores. Depois que Yeshen expressou confiantemente sua especialização médica, Luan Xue, com alguma hesitação, se ofereceu para ser examinada. Despir-se lentamente para que Yeshen pudesse inspecionar, apesar de se sentir extremamente envergonhada, ela se consolou, isso é apenas um exame médico, eu não deveria pensar muito sobre isso. A carne e a pele expostas não despertaram nenhuma emoção em Yeshen. Ele observou firmemente as feridas acima e então olhou para baixo, avaliando cuidadosamente as lesões. Essa ação deixou Luan Xue tão envergonhada que ela teve que falar, espero que você possa me curar, mas é realmente necessário examinar tão seriamente? Em um tom calmo, Yeshen respondeu, é mais grave do que eu pensei, mas não é difícil de tratar. Ao terminar de falar, Yeshen começou a canalizar energia espiritual em suas mãos douradas, seu olhar frio. Ele continuou, inicialmente pensei em lhe dar algum remédio para desintoxicar, mas por enquanto, só posso ajudá-la a expulsar as toxinas acumuladas em seu corpo durante a noite. Luan Xue, ao ouvir que poderia ser curada, exclamou alegremente, vamos começar. No entanto, após um segundo, ela sentiu que algo estava errado e rapidamente perguntou, espere, o que você quer dizer com expelir? Qual é a sua intenção? Sem explicar, Yeshen colocou a mão sobre o corpo de Luan Xue, causando-lhe um imenso medo. Em seguida, Yeshen usou suas mãos, cheias de energia espiritual, para massagear de forma caótica, movendo-se de cima para baixo, da esquerda para a direita. O objetivo era amolecer as áreas tóxicas usando força externa, tornando mais fácil expulsar as toxinas com energia espiritual. Do outro lado, Luan Xue não conseguiu resistir e só pôde tentar se tranquilizar, isto é apenas um tratamento médico, eu não deveria questionar o médico. O rubor no rosto envergonhado de Luan Xue foi gradualmente diminuindo. Ela sentiu uma energia estranha se espalhando por todo o corpo, tornando-a extremamente confortável. A essa altura, Luan Xue também estava convencida de que Yeshen estava a tratando, e não havia necessidade de pensar demais. Após um tempo, o conforto atingiu seu pico. Luan Xue sentiu seu corpo queimando, incapaz de conter o prazer, e deixou escapar um gemido demoníaco. Após um segundo, ela se sentou, ofegante, percebendo que seu corpo havia melhorado significativamente, e suas lesões haviam diminuído em 89%. Em pé à frente, Yeshen disse friamente, descanse, saia da mansão rapidamente amanhã de manhã. A partir de agora, não devemos nada um ao outro. Luan Xue, exausta após o tratamento de Yeshen, estava jogada na cadeira. Ela tentou abrir os olhos e expressar sua gratidão a Yeshen. Yeshen, com um olhar cético, lançou um olhar a Luan Xue antes de voltar para seu quarto. Para Yeshen, esta garota é muito incomum, não só possui elixires, mas até uma espada espiritual. No dia seguinte, Yeshen desceu as escadas e olhou ao redor da sala, percebendo que Luan Xue já havia partido. Na mesa, havia um pedaço de uma espada quebrada e um bilhete. Ao olhar para o bilhete, estava escrito, eu, Luan Xue, lhe devo 3 favores, e eu os retornarei. Segurando o bilhete, Yeshen murmurou, não é grande coisa, se você não retornar, tudo bem. Então, Yeshen olhou para sua própria mão, relembrando os acontecimentos do dia anterior e se perguntou, foi realmente tão bom?
Após um momento de reflexão, Yeshen afastou os pensamentos. Yeshen agarrou a espada quebrada e, assim que sua mão a tocou, uma poderosa onda de energia espiritual emanou, surpreendendo Yeshen, que exclamou: esta espada é verdadeiramente notável, a troca de ontem realmente valeu a pena. Os olhos de Yeshen se tornaram frios, apenas uma espada quebrada já possui tal poder, depois de forjar e reparar, será extraordinária. Contemplando isso, Yeshen desviou seu olhar para a espada matadora de dragões. Se o destino nos uniu, de agora em diante, vou te chamar de espada matadora de dragões. Espero que em breve eu possa usá-la para exterminar o clã Long na capital. Perdido em seus pensamentos, o telefone de Yeshen de repente tocou. Ao olhar, ele notou que era Heru Shue ligando. Yeshen atendeu apressadamente. Por que você não atendeu minha ligação ontem? Acabei de chegar à província de Jiangnan, e você deveria cumprir suas obrigações como anfitriã. Yeshen esperava uma resposta alegre, mas recebeu um tom de repreensão com uma voz trêmula: idiota, por que você veio aqui? Não importa o que aconteça nesses dias, você não deve sair, de jeito nenhum. Considere isso meu apelo a você. Ouvindo essas palavras, a expressão de Yeshen mudou imediatamente. Alguém está te ameaçando? Diga-me a verdade. Aterrorizada, Hu Shue negou com uma voz trêmula. Ao sentir que havia problemas com sua esposa, Yeshen disse pelo telefone: espere por mim aí por mais 30 minutos, eu vou te ver. Depois de falar, Yeshen desligou. A essa altura, Heru Shue não conseguiu segurar as lágrimas. Após desligar, Yeshen rapidamente saiu. Ao sair, Yeshen pretendia ligar para Xiao Deng para que ele viesse buscá-lo. Inesperadamente, havia um jovem parado na entrada, e acabou sendo Yiling Tian. Ao vê-lo, Yeshen ficou um pouco surpreso e perguntou: por que você está aqui? Neste momento, Yiling Tian respeitosamente juntou as mãos e disse: originalmente, eu deveria ter visitado Jianzhu ontem, mas devido a alguns assuntos, vim hoje. Yeshen então disse: não quero dizer isso. Estou perguntando por que você veio me encontrar hoje. Aconteceu algo errado? Seria melhor se nos encontrássemos raramente, qualquer coisa pode ser discutida por telefone. Yiling Tian colocou a mão em seu peito molhado e disse: de fato, mas como o vento varrendo as pradarias, o alcance do outono da lua é sem limites. Um dia sem te encontrar parece um ano. Interrompendo Yiling Tian, Yeshen disse: poupem-me de suas bobagens. Yiling Tian, imperturbável, continuou animadamente: por favor, Jianzhu, me acompanhe em uma viagem ao edifício Tianlong. Os irmãos também querem conhecer Jianzhu uma vez. Yeshen respondeu rapidamente: não, eu não tenho tempo. Foi somente agora que Yeshen percebeu: embora Yiling Tian tenha cedido a posição de Jianzhu para mim, como o Jian Wang na província de Jiangnan, o poder e prestígio que ele detém ainda são úteis para ele. Yeshen agora está um pouco curioso sobre Yiling Tian e as forças por trás dele. Yeshen respirou fundo e disse: certo, preciso fazer uma viagem ao clã He agora. Depois disso, eu o acompanharei ao edifício Tianlong. Yiling Tian ficou radiante e rapidamente expressou sua gratidão: obrigado, Jianzhu, por concordar. Mais tarde, Yeshen entrou no carro, e Yiling Tian o dirigiu. Durante a viagem, Yeshen, perdido em pensamentos, perguntou: você investigou o clã Long na capital? Yiling Tian balançou a cabeça, e sua expressão parecia um pouco inquieta. Nossas forças tentaram infiltrar a capital, mas ainda é muito difícil. Enviamos 6 poderosos guerreiros para investigar o clã Long, mas nenhum deles voltou vivo. Portanto, não há informações até agora. Yeshen caiu em contemplação. Parece que lidar com o clã Long na capital não é tão simples quanto parece. Todos os caminhos foram cortados. Peço desculpas por ser ineficaz, Jianzhu. Irei pessoalmente à capital e farei questão de trazer informações. Ao ouvir isso, Yiling Tian rapidamente se opôs: não, você não pode. Yeshen olhou para Yiling Tian e continuou: deixe este assunto de lado. A província de Jiangnan não pode ficar sem seu Jian Wang. Você só precisa enviar alguém para ficar de olho.
Enquanto isso, em um certo lugar na província de Jiangnan, Luan Xue estava sentada em meditação, cercada por energia espiritual, e à sua frente havia uma pilha de documentos. Depois de completar seu cultivo, Luan Xue abriu os olhos, e seu olhar estava cheio de desconfiança. Qual é o passado daquele cara? Ele não apenas me forneceu remédios para curar minhas feridas, mas também aumentou meu cultivo. Ao retornar, ela havia investigado Yishen, mas tudo o que encontrou foi que ele havia desaparecido por 5 anos, apenas para retornar como um mestre de artes marciais capaz de derrotar Yuan Jinggu. Ele tinha classificado acima do 350º lugar no ranking de artes marciais da Seita das Flores. Mas ele é apenas de uma pequena Jianshen. Como ele pode ser tão formidável? Luan Xue inconscientemente recordou o momento em que Yishen tratou suas lesões, e a imagem fez suas bochechas corarem. Não demorou muito para que Yiling Tian trouxesse Yishen para a residência do clã He. De longe, Luan Xue observou os numerosos especialistas marciais que guardavam a residência do clã He. Yishen parou o carro a uma certa distância para observar, avaliando silenciosamente. Algo significativo deve ter acontecido, a julgar pela tensão em seus rostos. Através do telefone, Yishen descobriu que a situação de Hu Xue não estava estável. Eu me pergunto o que aconteceu dentro. Com isso em mente, Yishen decidiu não entrar pela porta da frente, mas sim se infiltrar, evitando causar alvoroço e alertar possíveis inimigos. Pensando e agindo rapidamente, Yishen utilizou sua força e, com alguns movimentos básicos, conseguiu se infiltrar sem que os guardas percebessem. Alguns segundos depois, Yishen pousou em uma varanda no segundo andar. Do lado de fora, ele chamou suavemente o nome de Hu Xue, surpreendendo-a de dentro. Quando Yishen abriu a porta, Hu Xue, cheia de preocupação, exclamou: "Por que você veio aqui? Não disse que você absolutamente não deve sair?" Ao ver o medo de Hu Xue, Yishen não disse muito. Ele caminhou diretamente até ela e perguntou: "Quem está te ameaçando agora?" Ao ouvir a pergunta de Yishen, Hu Xue hesitou antes de responder: "Do que você está falando?" "Eu sou a jovem senhora do clã He. Quem se atreve a me ameaçar?" "Não se preocupe com isso." Para alguém acostumado ao cheiro do perigo como Yishen, as mentiras de Hu Xue eram pouco convincentes. O olhar gélido de Yishen questionou: "A Associação de Artes Marciais, o clã Wu, ou o clã Qin, e quem está te ameaçando?" Ao mencionar o clã Qin, Hu Xue não conseguiu esconder um tremor em seus olhos. Sua expressão parecia responder à pergunta de Yishen. Yishen cerrou o punho, seu olhar escondendo uma ponta de hostilidade. "Diga-me onde está o registro familiar do clã Qin, e eu resolverei todos esses problemas." Hu Xue hesitou por um momento, seu rosto pequeno cheio de suspeita enquanto segurava a mão de Yishen. "Yishen, eu sei que você é forte, mas isso é Jiangnan, não Jianshen. Você não sabe quão formidável é o clã Qin. Ouça-me, encontre um lugar para se esconder." Atualmente, o clã Qin mobilizou todas as suas forças para encontrar alguém, então eles não tiveram tempo para lidar com você. Estou realmente assustada, e não quero que nada de ruim aconteça com você. Yishen imediatamente abraçou Hu Xue para confortá-la, dizendo: "Não se preocupe, tudo ficará bem. Pare de chorar." Segurando Hu Xue em seus braços, ele pensou silenciosamente: "Se eu revelar a identidade de Long Han como mentor, incluindo a questão da reencarnação, Jian Wang Jianju não acreditaria. O melhor jeito é lidar com a questão do clã Qin por conta própria, porque, mesmo que eu pergunte a Hu Xue agora, ela não vai falar. Só posso investigar isso eu mesmo." Enquanto estava imerso em pensamentos, abraçando a garota, os olhos de Yishen de repente se desviaram. Ele ouviu alguém se aproximando, passos leves e aparentemente um artista marcial indo em sua direção. Ele rapidamente soltou Hu Xue, dizendo: "Vamos falar sobre isso depois. Há uma situação inesperada agora, alguém está vindo. Aqueles dentro do quarto, não saiam." Yishen cautelosamente abriu a porta e saiu, sentindo-se suspeito: esses artistas marciais não devem ser do clã He. Se fossem, não se atreveriam a vir até Hu Xue assim. É provável que sejam pessoas enviadas pelo clã Qin que estão aqui para levar Hu Xue.
Assim que Yeshen saiu, duas garotas apareceram. Assim que viram Yeshen, ficaram visivelmente surpresas. As duas imediatamente mudaram para posturas de combate e falaram: "Quem é você e quando entrou aqui? Sabemos o que você está tramando. Vamos resolver isso lá fora. Não queremos que as ruas de Xangai fiquem manchadas de sangue, causando medo em Hu Xue." Yeshen falou calmamente, sem um traço de medo. Depois de falar, ele saiu. Neste momento, as duas mulheres trocaram olhares antes de seguirem o exemplo. A razão era que o jovem mestre Qin as instruiu a ficar ali e monitorar Hu Xue. Hu Xue, no futuro, você será a jovem senhora. É melhor não provocar. Não agir aqui é a escolha mais sábia. Não muito depois, o trio saiu do quarto. Yeshen as encarou com uma intenção assassina e questionou: "Quem enviou vocês aqui para monitorar Hu Xue?" "É da clã Qin." Uma das duas mulheres respondeu com raiva: "Garoto, se você já sabe sobre o casamento entre o clã Qin e o clã He, por que se atreve a ficar no quarto da jovem senhorita?" Neste momento, Yeshen falou resolutamente: "Porque He Hu Xue é a mulher de Yeshen." As duas mulheres ficaram momentaneamente chocadas. Alguém se atreve a tocar na mulher do jovem mestre Qin? Após um segundo, ambas correram em direção a Yeshen, afirmando: "Porque quem mexe com o clã Qin só tem um caminho: morte." Enquanto as duas mulheres se aproximavam, Yeshen se preparou para enfrentá-las. Ele alcançou seu manto, tirou o bastão que abalava almas e o brandiu diretamente em direção a uma delas. Enfrentar um oponente desarmado é uma coisa, mas atacar de forma inesperada é outra. A mulher restante olhou para sua companheira ferida, sua expressão horrorizada, murmurando apenas uma frase: "Se você jogar assim, então terá que arcar com as consequências." Deveria ter dito isso antes. No entanto, a mulher rapidamente recuperou a compostura. Suas unhas, semelhantes a garras de águia, se estenderam em direção a Yeshen. Esse movimento parecia ter a confiança de capturar Yeshen. O olhar intenso de Yeshen parecia perfurar o oponente. A ponta de seus dedos manipulou a energia vital, agarrando a mão direita do oponente ou, em uma posição favorável, puxando com força. Simultaneamente, sua mão esquerda se transformou em unhas semelhantes a garras, visando agarrar o pescoço do oponente no ar. Ambos os movimentos ocorreram em um piscar de olhos. Segurando o oponente, Yeshen disse despreocupadamente: "Você quer lutar comigo com uma frigideira, mas a manga ainda está verde." Nesse momento, o medo encheu os olhos da mulher. Até agora, ela havia confiado apenas na reputação do clã Qin, fazendo tudo parecer fácil. Diante da morte, ela implorou a Yeshen, com medo, para não a matar. O olhar frio de Yeshen lançou um olhar no corpo do oponente, dizendo sarcasticamente: "Apenas 2 movimentos, e você já está tão apavorada a ponto de perder o controle." De fato, os artistas marciais do clã Qin são diferentes. "Diga-me o endereço do clã Qin." A mulher apavorada falou: "O clã Qin está localizado na estrada montanhosa sinuosa, ao sul da província de Jiangnan. A 500 metros para dentro, você encontrará a mansão do clã Qin." No entanto, alguns membros centrais do clã Qin não estão atualmente na mansão. Yeshen apertou ainda mais seu aperto e perguntou: "Onde eles estão agora?" A mulher, com dor, falou: "Meu status é humilde. Só sei que o chefe do clã Qin levou o jovem mestre, juntamente com figuras importantes, para a montanha Kunlun. Eles convidaram uma grande figura a deixar a montanha. Ouvi que, se conseguirem convidar essa pessoa, o clã Qin se elevará para dominar os rios e montanhas no sul." Ao ouvir isso, os olhos de Yeshen se estreitaram. O clã Qin indo para a montanha Kunlun, poderiam estar tentando convidar alguém de Kunlun Shu. Quanto à montanha Kunlun, Yeshen estava bem ciente: o clã Qin não tem direito de pisar em Kunlun Shu. Eles só podem convidar os poderosos da montanha Kunlun. Na montanha Kunlun, há muitos cultivadores. Embora possam não se comparar a Kunlun Shu, sua força é extremamente formidável. A maioria dessas pessoas foi expulsa de Kunlun Shu, e muitas delas têm força superior à minha. No entanto, essas pessoas são arrogantes e indiferentes à fama e fortuna.
A menos que o clã Qin ofereça condições atraentes, essas pessoas não descerão da montanha. Depois de saber que os membros do clã Qin haviam ido à montanha Kunlun, Ye Shen pensou consigo mesmo, ir agora para a cordilheira sul do Tantu é inútil. Ir lá para matar é apenas lidar com algumas pessoas. Quem sabe quando elas voltarão? Ye Shen perguntou, apertando seu punho, e a artista marcial feminina lutou para responder, a posição de nosso mestre no clã Qin é muito baixa. Como poderia eu saber sobre tais assuntos? Se baseado na última vez que fomos às montanhas Ngami, levaria pelo menos meio mês. O principal é ver a atitude daquela grande figura na montanha Kunlun. Após obter o que desejava, Ye Shen soltou sua mão gentilmente. A artista marcial caiu no chão, ofegante. Silenciosamente, ela observou Ye Shen do chão. Apesar de um leve medo, ela acreditava, depois de fazer uma confissão sincera, Ye Shen poupará minha vida. Ah, vou avisar o jovem mestre Qin. Um grupo de poderosos guerreiros virá aqui para se vingar. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos pelas palavras frias e cortantes de Ye Shen. Segurando o bastão que abalava a alma, ele apontou diretamente para o rosto dela. Com um olhar gélido, declarou, agora, você vai tirar a própria vida ou eu vou ajudá-la? Ao ouvir isso, a artista marcial foi dominada pelo medo, questionando, você não está planejando me poupar? Eu disse tudo o que você queria saber. Ye Shen manteve aquele olhar gelado, respondendo, por que eu deveria? Estou preparado para matar todos os membros do clã Qin. Por que eu deixaria você, alguém do clã Qin, sobreviver? Você acha que não sei que você voltará e os informará? A artista marcial, atingida pelo terror, nunca esperou tal crueldade do jovem bonito. Desde o início, não havia intenção de poupar vidas. Cheia de uma forte vontade de sobreviver, ela não hesitou em atacar Ye Shen, buscando qualquer caminho para a sobrevivência. Ye Shen balançou friamente o bastão, atingindo a artista marcial feminina na cabeça. Instantaneamente, ela caiu sem vida no chão. Com a situação resolvida, Ye Shen fez uma ligação para Yiling Tian, instruindo-o a enviar alguém para limpar a cena. Enquanto estava ao telefone, uma voz profunda e firme por trás falou, você é Ye Shen? Virando-se, Ye Shen viu um homem de meia idade se aproximando. Ele se apresentou, dizendo, eu sou He Huang Ye, o pai de Hu Shue. A segurança dentro da casa relatou um conflito envolvendo artistas marciais, e eu não esperava que fosse você. Neste momento, Ye Shen ficou um pouco surpreso ao encontrar seu sogro ali. Ao testemunhar a recente batalha, He Huang Ye percebeu que Ye Shen não mostrava sinais de inferioridade, parecendo extraordinário. Ele expressou um pouco de esperança, dizendo, vamos entrar e conversar. Eles se dirigiram à sala de estar. Ao ver sua filha, He Huang Ye comentou, por que você desceu do seu quarto? Ye Shen e eu precisamos conversar em particular. Vocês dois, fiquem aqui. Hu Shue, um pouco preocupada, agarrou-se ao lado de Ye Shen, suas mãos envolvendo firmemente seu braço contra o peito. Ela continuou, eu devo estar presente para a discussão com Ye Shen, não posso sair. À parte, Ye Shen riu, demonstrando confiança enquanto olhava para Hu Shue, dizendo, Hu Shue, volte para o seu quarto. Eu vou te encontrar mais tarde. Seja obediente e suba as escadas. Nos olhos de Ye Shen, He Huang Ye não contava muito, apenas um sogro. Além disso, o olhar recente da outra parte não mostrava intenção, então Hu Shue, com os lábios vermelhos, acenou levemente com a cabeça e saiu da sala de estar. He Huang Ye observou sua filha sair, seu olhar profundo e pensativo. De fato, deixar um estranho tirar proveito, se arrepende de ter dado à luz um ovo de pato. Ye Shen ao seu lado também observou, provavelmente pensando, mais tarde, terei que lutar 300 rounds para tranquilizá-la. Na sala de estar, apenas 2 pessoas permaneceram. He Huang Ye foi direto ao ponto, você provavelmente sabe sobre o casamento de Hu Shue e Qin Shengjian. Você deve estar ciente do histórico da família Qin. Para ser honesto, eu aprecio você. Além disso, reconheço sua força.
Chamar você de gênio não é exagero. No entanto, se excluirmos a família Qin, Qin Shenzhen também é um gênio extremamente formidável. Caso você não saiba, deixe-me esclarecer, ele é um dos 10 principais gênios das artes marciais na província de Jiangnan, atualmente classificado em 199º na lista geral de mestres de artes marciais da China. A diferença entre vocês dois é como céu e terra. Vendo que Ye Shen permaneceu calmo, He Huang sentiu-se um pouco solidário. Ele colocou a mão no ombro de Ye Shen para confortá-lo. Ye Shen, pare com isso. Farei o meu melhor para interceder pela família Qin, para pedir que eles poupem você. Considere isso como um pedido de desculpas a Hu Shue. Ao ouvir isso, Ye Shen achou engraçado, o que quer que Qin Shenzhen dissesse tinha pouco valor aos olhos de Ye Shen. Ye Shen gentilmente afastou a mão dele, obrigado pela sua bondade, tio, eu aprecio. No entanto, em relação aos assuntos com a família Qin, eu mesmo vou lidar com isso. Não há necessidade de o tio se envolver. Vendo a recusa de Ye Shen, He Huang ficou perplexo, pensando imediatamente, talvez minhas palavras tenham ferido o orgulho de Ye Shen, fazendo-o recusar mostrar fraqueza. Ele então disse, Ye Shen, como uma pessoa experiente, deixe-me dar um conselho sincero. Recusar-se a ceder em pequenas questões leva ao caos em grandes planos. Não sacrifique a si mesmo por causa do orgulho, apenas para se arrepender depois, ou pior, perder a vida sem considerar o futuro. Você tem conexões com o exército, pode buscar a proteção deles, o que é uma abordagem sábia. Ye Shen encarou He Huang com um olhar determinado, tio, você não me entende. Como pode falar do meu futuro? Embora o mundo seja vasto, nenhuma força tem o direito de me fazer submeter. Aos seus olhos, a família Qin pode ser formidável, mas aos meus olhos, eles são apenas formigas. Uma coisa que o tio deve lembrar é que a situação atual não é a família Qin me incomodando, é a decisão de Ye Shen de eliminar cada membro da família Qin. Neste momento, uma aura formidável emanava do corpo de Ye Shen. He Huang, ao ouvir isso, vacilou de medo, sentindo como se estivesse passando por uma alucinação, alguém quer destruir o clã Qin novamente. Ye Shen está usando uma força como uma arma formidável. Como poderia alguém apagar facilmente um clã marcial na província de Jiangnan? Antes que He Huang pudesse se recuperar, Ye Shen subiu as escadas, deixando estas palavras: Pai, descanse um pouco. Vou conversar com Hu Shue, caso contrário, ela ficará muito preocupada. Atrás dele, He Huang esfregou a testa, recuperando a compostura. Ele costumava ter alguma boa vontade em relação a Ye Shen, mas agora essa impressão havia desaparecido completamente, arrogante e relutante em recuar, sem consideração pelos outros. Pessoas assim, independentemente de seu talento, acabará por perecer. Após uma batalha envolvendo centenas de artistas marciais, Ye Shen não deixou o clã He até o final da noite. Ele se dirigiu ao imponente edifício de Qianlong, o principal centro de negócios em Jiangnan. Parado em frente ao Qianlong, Ye Shen notou seu tamanho imenso, superando as estruturas em Jianshen. Um guarda escondido dentro abrigava um número considerável de praticantes fortes, incluindo aqueles do reino de Grande Mestre. Ye Shen também observou alguns olhos gelados nos andares superiores, monitorando silenciosamente as atividades abaixo. Em caso de qualquer distúrbio, eles interviriam diretamente. Ye Shen elogiou muito o arranjo de Ye Ling e Tian para isso. Sem muita contemplação, Ye Shen observou que ninguém o estava seguindo, então ele prosseguiu diretamente para dentro para examinar a disposição do lugar. Assim que ele entrou, um homem apareceu à sua frente. Justo quando Ye Shen estava prestes a falar, uma garota correu apressadamente em direção a eles, parecendo extremamente ansiosa, e rapidamente interveio: não o atrapalhem, ele é um convidado muito importante. Ao saber que ele era um convidado, o homem robusto que segurava a porta falou em um tom suave, convidando Ye Shen a entrar. A garota apressou-se em acrescentar: Senhor Ye, estamos encantados com sua presença. Posso guiá-lo? Ye Shen acenou com a cabeça, e a garota o conduziu através do grande salão até um elevador, dizendo: Senhor Ye, por favor. Ye Shen e a garota entraram.
Em seguida, ela selecionou o 39º andar, a porta se fechou e a atmosfera tornou-se notavelmente silenciosa. Neste momento, a garota imediatamente se ajoelhou na frente de Yeshen, declarando respeitosamente: "Saudações, Jianju." Seu subordinado, Trinca, é um agente de Jian Nanwang. Para proteger as informações de Jianju, não muitas pessoas estão cientes de sua identidade. Peço desculpas pelo incidente recente. Yeshen acenou com a cabeça: "Eu entendo. Por favor, levante-se." De qualquer forma, a segurança não é a principal preocupação dos subordinados de Yeling Tian. Saber demais não é benéfico. 5 segundos depois, a porta do elevador se abriu, e uma aura extremamente poderosa e uma atmosfera respeitosa correram em direção a Yeshen do outro lado. Os olhos de Yeshen se estreitaram, escaneando seus arredores. Ele achou este lugar imensamente espaçoso, parecendo uma praça. Atualmente, havia cerca de 100 figuras formidáveis de pé aqui, cada uma exalando uma presença afiada e poderosa, cabeças erguidas, peitos estufados, e emanando a aura de poderosos artistas marciais. Ele notou que mais de 100 desses artistas marciais possuíam uma força excepcionalmente alta. Yeshen ficou levemente surpreso, pelo menos 50 deles haviam alcançado o reino do Grande Mestre, e alguns até tinham uma presença que superava a dos chefes do clã Wu. Se essas pessoas estivessem do lado de fora, outros clãs competiriam ferozmente pela aliança deles. Enquanto Yeshen saía do elevador, Yeling Tian se aproximou apressadamente, fazendo um gesto de saudação. Ao ver Yeling Tian, Yeshen estava prestes a fazer uma pergunta quando Yeling Tian proativamente se ajoelhou diante dele, os joelhos batendo no chão, emitindo um ar grandioso e respeitoso. O Yeling Tian, da linhagem da eletricidade negra, presta suas respeitos ao Jianju. Bun, 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 os artistas marciais atrás de Yeling Tian simultaneamente imitaram seus movimentos, todos se ajoelhando. Essa cena era extremamente majestosa e inspiradora. Respeitos ao Jianju, respeitos ao Jianju. Neste momento, todos estavam entoando as duas palavras Jianju. Durante anos, dedicaram dia e noite ao cultivo, ansiosos por este momento em que Jianju os inspecionaria e avaliaria. Neste instante, estavam quase rugindo de exultação, querendo liberar toda a energia contida. A atitude atual de Yeshen era igualmente jubilante, com a satisfação evidente em seu rosto, a atitude firme deles, concentrando-se aqui apenas por mim, com subordinados tão disciplinados, com um pouco mais de treinamento, sem dúvida eles deixarão sua marca na China. Yeshen avançou, levantando suavemente o braço e disse: "Todos, por favor, levantem-se." Assim que as palavras foram ditas, os artistas marciais presentes se levantaram simultaneamente, todos fixando seu olhar em Yeshen, aguardando suas instruções. Nesse ponto, Yeshen exalava uma aura extremamente formidável que poderia intimidar todos os presentes. Yeshen olhou para a multidão e falou: "Se vocês estiverem dispostos a me reconhecer como Jianju, eu também os reconheço como artistas marciais de eletricidade escura. Vocês não são meus subordinados, muito menos escravos. Todos vocês são irmãos e irmãs de Yeshen. Se vocês prometerem lealdade a mim, eu protegerei sua honra. Garanto uma coisa. Se alguém se atrever a prejudicar uma parte da eletricidade escura, eu exterminarei todo o clã deles. Se alguém no mundo prejudicar uma parte da eletricidade escura, eu matarei todos no mundo, fazendo todos sofrerem." O grupo de artistas marciais abaixo inalaram profundamente, olhando intensamente para Yeshen, seus corpos se tornando rígidos. A aura da escuridão é intensa demais. Quantas vidas Jianju manchou com sangue? Eles murmuraram. Em seu coração, Yeshen refletiu: a maneira mais rápida de ganhar a lealdade desses artistas marciais é mostrar força. Tenho certeza de que Yeling Tian entende minha abordagem. Nesse momento, Yeling Tian deu um passo à frente, fazendo uma saudação respeitosa: "Jianju, desejo ter uma luta amigável com você." Ele tinha motivos para dizer isso. Em primeiro lugar, queria avaliar genuinamente a força de Yeshen. Em segundo lugar, pretendia demonstrar o poder de Yeshen para os artistas marciais presentes. De qualquer forma, aos olhos deles, suas palavras tinham um peso um pouco maior do que as de Yeshen.
Se Ye Shen vencesse, isso dissiparia quaisquer dúvidas. Ye Shen sorriu com satisfação, de fato, ele entende meus pensamentos. Bem feito, Ye Ling Tian. Ye Shen também queria testar quão aterrorizante é o poder rumoroso de Jian Wang. Ye Ling Tian, qual é a sua classificação no ranking de artes marciais chinês? Ye Shen olhou para Ye Ling Tian e indagou. Ye Ling Tian balançou a cabeça, falando seriamente, reconhecendo Jianzhu, não tenho interesse no ranking das artes marciais chinesas. Há alguns meses, matei um oponente formidável, mas não sei sua classificação específica. O ranking das artes marciais chinesas não é necessariamente preciso, pois muitos dados sobre artistas marciais foram coletados há anos. A força deles atualmente provavelmente superou essas classificações. Além disso, existem alguns mestres na província de Jiangnan que permanecem sem nome nas classificações. No entanto, se você quiser informações sobre os 100 melhores do ranking das artes marciais chinesas, há especialistas que podem fornecer estatísticas relevantes. Ye Shen acenou com a cabeça, com base no que você está dizendo, a força de Ye Ling Tian é indiscutivelmente superior à de Qin Shenjia. Se ele é o oponente de Tang Ao ainda está indeterminado. Os olhos de Ye Ling Tian se concentraram, sério, então eu ofendi Jianzhu. Ele havia testemunhado o poder de Ye Shen no torneio de artes marciais, que era realmente aterrorizante. Ye Shen também olhou para Ye Ling Tian seriamente, vamos resolver isso. Vou lutar com você por diversão. Ye Ling Tian dobrou os joelhos, liberando o poder como uma flecha disparada para fora, seu corpo inteiro acompanhado de uma aura formidável. Num piscar de olhos, um golpe impressionante se materializou na frente de Ye Shen. Sem desviar, ele empregou uma técnica de confronto inabalável. A colisão de dois punhos criou um impacto incrivelmente feroz e impressionante. Ambos estavam engajados continuamente, força contra força, contendendo rigidamente. Ye Shen admitiu que a força de Ye Ling Tian não deveria ser subestimada, de fato, ele faz jus ao título de Jianzhu, ha. Faz tempo que não tem uma luta tão confortável, mas você deve ser cauteloso com seu próximo movimento. Ye Ling Tian não conseguiu conter sua empolgação, enquanto Ye Shen, diante dele, permaneceu impassível. Ye Ling Tian avançou e desferiu sua técnica, soco da imagem do espelho. Diante dessa técnica formidável de Ye Ling Tian, Ye Shen reconheceu internamente, a força de Ye Ling Tian supera os artistas marciais que enfrentei antes. Romper o top 200 no ranking de artes marciais é um limite. Aqueles além do 200 são verdadeiros mestres das artes marciais. Nesse momento, Ye Shen exibia um sorriso satisfeito, nada mal, mas ainda há espaço para melhoria. Seu soco da imagem do espelho pode parecer diversificado, mas na realidade, há apenas um verdadeiro movimento, que não conseguiu escapar da minha análise. Ao terminar de falar, Ye Shen também desferiu um soco. Ye Ling Tian não conseguiu resistir, levando o golpe e colidindo com o chão, concluindo a luta. Os artistas marciais ao redor arregalaram os olhos em medo e admiração, exclamando, o punho da imagem do espelho de Jian Wang é uma técnica formidável. Ninguém na região de Jiangnan consegue penetrar um movimento verdadeiro dentro da técnica, mas Jianzhu não só a reconhece facilmente como também consegue derrotá-la. Ye Shen também soltou um suspiro, recolhendo sua aura. Internamente, pensou, nem estou certo se conseguiria suportar seu soco. Na verdade, com uma análise cuidadosa, Ye Ling Tian não é menos capaz do que eu, ele apenas carece de refinamento na técnica. Ye Ling Tian se ajoelhou diante de Ye Shen em reconhecimento da derrota. Ye Shen, com um tom gentil, disse, levante-se, isso foi apenas uma partida amistosa. Sua força é impressionante, realmente digna de ser chamada de Jian Wang. Enquanto Ye Ling Tian se levantava sem falar, Ye Shen continuou, Ye Ling Tian, encontre um lugar tranquilo para mim. Quero compartilhar algumas percepções com você. Ye Ling Tian respondeu respeitosamente, sim. Ye Shen partiu, pensando silenciosamente, a técnica de artes marciais de Lai Tian se adapta bem a ele, aumentando sua velocidade. A cena mudou para uma sala privada, onde Ye Shen entregou um pedaço de papel a Ye Ling Tian.
Perplexo, Yeling Tian perguntou, o que é isso? Ye Shen explicou sinceramente, este é um mantra de artes marciais. Você precisa aprendê-lo rapidamente nos próximos dias. Ao examinar o conteúdo do papel, o braço de Yeling Tian tremeu, seus olhos cheios de um brilho sedento de sangue, isto, combinado com as artes marciais que ele aprendeu, parece estar em um nível completamente diferente. Antes que Yeling Tian pudesse se acalmar, Ye Shen continuou, além disso, você não é mais um praticante de artes marciais, você é um cultivador agora. O reino de cultivo está claramente definido aqui, não se preocupe mais com o reino do grande mestre. A senhora He estava incrivelmente composta. Após muitas noites sem dormir preocupada com a condição de sua mãe, ao ouvir o chamado de Hu Shue por trás, ela entrou no quarto de Hu Shue com uma voz suave, mãe, Ye Shen veio visitar a vovó. Hu Shue estava um pouco ansiosa que a senhora He pudesse não ficar satisfeita, mas a senhora He não mostrou sinais de desconforto. Pelo contrário, ela parecia um tanto gentil, acenando com a cabeça para Ye Shen, você é bem-vindo. No coração da Madame He, ela lamentou silenciosamente, Ye Shen, embora seu caráter seja muito melhor do que o de Qin Shenzhen, sua força não pode ser comparada, o que é realmente lamentável. Neste momento, Ye Shen também falou com calma, a avó passou por muita coisa esses dias. Espero que ela esteja bem. Por favor, deixe-a recuperar um pouco de força com essas frutas. Enquanto Hu Shue e Madame He conversavam, o olhar de Ye Shen se concentrou na avó de Hu Shue. Ele percebeu que sua condição era muito crítica, com apenas um traço de vitalidade restante, e ela poderia falecer a qualquer momento. Ye Shen não sabia a doença específica que poderia causar mudanças tão rápidas em sua saúde. Sem hesitar, ele estendeu a mão para verificar o pulso da avó de Hu Shue. Depois de um tempo, os olhos de Ye Shen se moveram repentinamente, e ele disse casualmente, então é assim que é. Ye Shen relaxou a mão e disse, a avó de Hu Shue não está doente. Ela está sob a influência de uma força especial que sela a vida, transformando uma pessoa viva em um cadáver ambulante. Ao ouvir isso, a complexão de Madame He mudou imediatamente. Ye Shen olhou para Madame He seriamente e disse, quem foi a última pessoa a ter contato com ela antes de ela entrar em coma? O rosto de Madame He ficou pálido, ela sabia que era Qin Shenzhen, mas uma vez falado, considerando o noivado de Hu Shue com a família Qin, ela tinha certeza de que não concordaria. Madame He só podia balançar a cabeça e dizer, a avó de Hu Shue, eu sempre estive ao seu lado, sem contato com mais ninguém. Ye Shen riu desdenhosamente, Madame está mentindo. Madame He não se atreveu a olhar diretamente para Ye Shen e gaguejou, eu não estou. Essa ação foi considerada uma resposta para Ye Shen, que insistiu, Madame, até este ponto, por que continuar a mentir? Ela não é apenas a avó de Hu Shue, mas também sua sogra. Se você puder revelar o motivo específico, eu sou atualmente a única pessoa que pode salvá-la. Hu Shue olhou para Madame He com espanto e perguntou, mãe, diga-me, por que a vovó ficou assim? Desde o início, ela havia sentido que algo estava errado. Agora, ouvindo as palavras de Ye Shen, Hu Shue queria saber a verdade naquele momento. Madame He encarou Ye Shen intensamente, ela acreditava nas palavras de Ye Shen. Porque até agora, quase tudo que Ye Shen disse se tornou verdade. Além disso, considerando que Ye Shen não pode brincar com a vida da avó de Hu Shue, a ameaça da família Qin e a vida da minha mãe não é uma escolha difícil. Alguns segundos depois, Madame hesitou antes de abrir a boca novamente, dizendo, é por causa de Qin Shenzhen. Ele a feriu. Ouvir essas 3 palavras, Hu Shue ficou assustada, e seu rosto de repente se tornou sombrio, misturado com raiva. Mesmo que a família He não pudesse se opor à família Qin, Hu Shue jurou não se casar com Qin Shenzhen, mesmo que morresse. Esse escória não era digno dela. Neste momento, uma chama de raiva queimava dentro de Ye Shen, Qin Shenzhen de novo. Essa besta se atreve a atormentar uma velha. Se não fosse por Qin Shenzhen ter escapado para a montanha Kunlun, evitando a retribuição nesta vida, eu garanto que iria imediatamente à família Qin e torturaria Qin Shenzhen até a morte.
Suprimindo sua raiva, Yeshen imediatamente tirou 3 agulhas de prata. A coisa mais crucial agora é salvar a pessoa. Além disso, hoje Yeshen não queria apenas salvar a pessoa, mas também encontrar uma maneira de lidar com Qin Shenzhen sem recorrer à retribuição. Yeshen imediatamente invocou 3 pontos de acupuntura no corpo da avó de Hu Shue, e as agulhas de prata se agitavam continuamente no corpo da velha. Yeshen pressionou as agulhas de prata, transferindo energia espiritual para o corpo da velha. O corpo da velha flutuou no ar, cercado por uma energia que expulsava os espíritos malignos. Não muito depois, a avó de Hu Shue abriu a boca, e uma vila de energia escura emergiu lentamente. Ao testemunhar esse processo, a senhora He não pôde deixar de sentir horror, seus olhos se arregalando. Yeshen, você não só conhece habilidades médicas, mas também pode usar a energia da agulha espiritual. Somente aqueles com habilidades formidáveis podem fazer tais coisas. Após ouvir a exclamação da senhora He, Hu Shue ao seu lado perguntou curiosamente à mãe, o que é usar a energia da agulha espiritual? A senhora repensou por um momento, sem saber como explicar, e só pôde dizer, é uma lenda sobre técnicas de acupuntura. Não acho que realmente exista. Yeshen não prestou atenção à conversa entre a senhora He e Hu Shue. Eram apenas algumas técnicas que ele havia dominado, suas habilidades médicas podiam trazer uma pessoa de volta da beira da morte. Os olhos de Yeshen estavam frios, e todo o seu corpo exalava energia espiritual. Ele gritou alto, quebre. A energia sombria, percebendo o perigo, imediatamente tentou escapar, mas foi lenta demais. A formação de Yeshen já havia cercado a área. Yeshen agarrou a energia sombria em sua mão e disse, você ainda quer escapar? Você deve enviar um presente para aquela besta na montanha Kunlun. Yeshen invocou um mantra, então apertou a energia sombria dolorosamente e a dissipou lentamente. Ao mesmo tempo, em algum lugar na montanha Kunlun, dezenas de pessoas da família Qin estavam do lado de fora de uma mansão antiga. O que os liderava era Qin Shenzhen. Atrás dele, vários anciãos falaram, nossa família Qin, afinal, é um clã de topo, e ser excluído assim é bastante desconfortável. Outra pessoa disse, no passado, subimos a montanha 3 vezes para buscar a orientação de uma pessoa sábia. Se o grande mestre não concordar, como pode uma pessoa superior descer da montanha? Qin Shenzhen também falou com confiança, enquanto um mestre estiver disposto a descer da montanha, nossa família Qin certamente atingirá o ápice da glória. Neste momento, Qin Shenzhen sentiu algo, seu rosto mostrando um leve medo. A energia sombria retornou e se agitou em direção a Qin Shenzhen, fazendo com que ele se ferisse e cuspisse um grande jorro de sangue. Qin Shenzhen percebeu que a energia sanguínea em seu corpo estava caótica e incontrolável. Os anciãos da família Qin rapidamente o cercaram, perguntando, jovem senhor, o que aconteceu com você? Justo quando estavam prestes a apoiar Qin Shenzhen, ele de repente estendeu a mão e rugiu alto, desconsiderando suas próprias feridas para dissipar a energia sombria. Com uma expressão feroz, Qin Shenzhen gritou, quem é? Quem quebrou minha técnica? Naquela época, seu mestre lhe ensinou essa técnica especificamente para controlar certos indivíduos. Mesmo seu mestre costumava dizer, ninguém em toda a China pode quebrar essa técnica. No entanto, agora, essa técnica havia sido destruída. Não só isso, ele foi mordido, seu cultivo foi grandemente reduzido, e uma força misteriosa infiltrou seus 5 órgãos, enfraquecendo sua força geral. Em menos de 10 dias, quase não houve recuperação. Quando seu pai chegou neste momento crítico, o rosto de King Kong mostrava uma profunda raiva enquanto perguntava, Shenzhen, o que aconteceu? Por que você está ferido? Qin Shenzhen revelou toda a situação. Ao ouvir isso, o rosto de King Kong estava cheio de raiva enquanto ele disse, a família He se atreve a prejudicar nosso filho. Envie algumas pessoas do SN Tran e das dinastias do Sul para visitar a família He e fazê-los sentir algumas consequências. Ao ouvir a intenção de King Kong de enviar pessoas para se vingar da família He, Qin Shenzhen falou apressadamente, embora eu não saiba quem é essa pessoa, quebrar minha técnica demonstra força absoluta. Enviar essas pessoas para investigar seria inútil.
Os discípulos centrais da família Qin estão todos aqui. Pai, essa pessoa deve morrer imediatamente. Se não, quando voltarmos para a família Qin, ele já terá partido. King Kong, com um olhar perspicaz, rapidamente acrescentou: nesse caso, desta vez nossa família Qin gastará alguns recursos e atribuiremos este assunto ao Palácio da Ameixa Sangrenta. A cena muda para a mansão de Ye Shen em Jiangnan. Depois de salvar com sucesso sua avó, a esposa de Ye Shen voltou para casa feliz, lendo uma mensagem de He Shue ao longo do caminho: agora que o espírito da vovó melhorou muito e ela está comendo bem. Em 2 dias, eu vou te encontrar. Lendo esta mensagem, Ye Shen sorriu e disse: esta minha esposa não está mais impedida pela família He, provavelmente é porque a avó interveio para apoiá-la. Mais cedo, no hospital, após saber de tudo, a avó de Hu Shue arranjou diretamente o noivado entre Ye Shen e Hu Shue, instruindo-os a se registrarem em breve. Judem pela expressão de Ye Shen, ele estava provavelmente pensando na futura batalha épica de 300 rounds. Ye Shen colocou a mão na porta, se preparando para entrar, mas sua expressão mudou ao notar a aura de um especialista formidável dentro da casa. Sem hesitar, Ye Shen chutou a porta aberta e ao mesmo tempo agarrou seu grande bastão, gritando em voz alta: quem está aí? Ye Shen ficou ligeiramente surpreso ao ver uma jovem sentada em sua cadeira. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Luan Shue provocou: ontem, você me examinou de cima a baixo. Virar o rosto tão rapidamente, me tratando como uma estranha. De fato, os homens nem sempre são confiáveis. Após um momento de surpresa, Ye Shen se aproximou de Luan Shue com uma atitude fria e disse: de fato, você é justa e voluptuosa, mas eu me lembro de ter lhe dito ontem que você não pode entrar nesta vila novamente. Se você violar minhas regras, não vou lhe poupar mesmo que você seja uma mulher. Os lábios de Luan Shue se curvaram em um sorriso enquanto ela tirava um celular. Luan Shue, eu não gosto de dever favores, mas eu te devo 3 favores. Você não pode escapar de mim. Hoje, estou aqui para retribuir o primeiro favor a você. Ouça esta gravação primeiro, é bastante interessante. Depois de falar, Luan Shue reproduziu o áudio gravado em seu celular. 20 segundos após o término da gravação, Luan Shue desligou o telefone e continuou. Com o passar do tempo, acho isso cada vez mais intrigante. Inesperadamente, a família Qin está disposta a pagar um preço tão alto para te matar. Luan Shue continuou, satisfeita. Depois de descobrir que você era o alvo principal, tomei a iniciativa de aceitar a missão. Além disso, matei outra pessoa para desviar a suspeita, protegendo sua vida. Você considera isso um favor? Luan Shue pensou que Ye Shen ficaria grato, mas Ye Shen sacudiu a cabeça e se aproximou dela, dizendo friamente: Luan Shue, você está excessivamente confiante. Deixe-me deixar claro para você, não é que a família Qin queira me matar, mas que eu quero aniquilar a família Qin. Se o Palácio da Ameixa Sangrenta assumir essa tarefa e me provocar, posso garantir que o destino do Palácio da Ameixa Sangrenta será o mesmo que o da família Qin. O Palácio da Ameixa Sangrenta não sobreviverá até o amanhecer. As palavras de Ye Shen instilaram um senso de medo em Luan Shue, cuja expressão se tornou extremamente peculiar. Quem poderia imaginar que essa pessoa poderia virar o jogo e ameaçar o Palácio da Ameixa Sangrenta? Após alguns segundos, Luan Shue de repente explodiu em risadas, segurando a barriga enquanto falava: ha 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 ha, você quer destruir o Palácio da Ameixa Sangrenta, e quer que eu ria até a morte. O Palácio da Ameixa Sangrenta é a principal organização de assassinos no mundo das artes marciais chinesas, com inúmeros guerreiros poderosos. Enquanto você oferecer um bom preço, todos os especialistas em artes marciais na China podem ser mobilizados para destruí-lo. Mesmo que a tentativa de assassinato falhe, o Palácio da Ameixa Sangrenta enviará assassinos mais fortes para lidar com o alvo. A chave é que o Palácio da Ameixa Sangrenta tem um especialista sênior que está entre os 30 melhores na lista de mestres de artes marciais da China. Cruzar caminhos com o Palácio da Ameixa Sangrenta leva apenas à morte. Ontem, eu matei o chefe da família Shu, que também era um artista marcial de alto nível. Ye Shen, não seja arrogante, convido você a esclarecer que eu te salvei, e você me deve isso.
O olhar de Yeshen se tornou frio em outra direção, e então ele declarou friamente: desculpe, eu não preciso disso. Assim que terminou de falar, Yeshen avançou rapidamente. Essa ação deixou Luan Xue atonita. Depois de um segundo, Yeshen apareceu em frente a uma porta, e uma aura poderosa irrompeu enquanto ele golpeava. A porta foi derrubada, batendo no assassino vestido de preto atrás dela, que havia sido detectado por Yeshen. O assassino ficou surpreso, sem saber quando havia sido descoberto. Nessa situação, ele só podia contemplar uma tentativa desesperada, mas antes que pudesse reagir, Yeshen apareceu atrás dele com velocidade relâmpago. Uma poderosa onda de energia vital atingiu o assassino, fazendo-o cair no chão. O rosto do assassino estava cheio de terror, percebendo que seu alvo era muito mais formidável do que esperava. Ele não tinha chance alguma. Neste momento, Luan Xue entrou na sala. A expressão de Luan Xue mudou drasticamente enquanto ela olhava atentamente para o assassino. Este assassino também era do Palácio da Ameixa Sangrenta. Ela não esperava que a família Qin preparasse outro assassino. Esta missão não era apenas dela, alguém mais a havia aceitado também. No chão, o assassino tremia, gritando: Luan Xue, você se atreve a quebrar as regras da organização. Se a organização descobrir, você não viverá para ver outro dia. Caso contrário, será difícil proteger sua própria vida. Yeshen olhou para o assassino no chão, com uma expressão fria no rosto, e se preparou para atacar, dizendo: você fala demais. Aqueles que querem me matar acabam todos mortos, e você não será uma exceção. Ao ver Yeshen prestes a matar a pessoa, Luan Xue gritou: não, você não pode matá-lo. Matá-lo significa que o Palácio do Ameixa Sangrenta saberá que ele falhou em sua missão. Eles enviarão alguém para investigar minuciosamente. Se descobrirem que você o matou, o Palácio do Ameixa Sangrenta enviará um especialista mais poderoso para persegui-lo e matá-lo. Para você, isso é, sem dúvida, um pesadelo. Você não escapará das garras do Palácio do Ameixa Sangrenta. As palavras de Luan Xue fizeram Yeshen hesitar por um momento. No chão, o homem, vendo que Yeshen não se movia, pensou que Yeshen estava com medo de ser caçado pelo Palácio do Ameixa Sangrenta. Ele sorriu friamente e falou para Yeshen com um sorriso sinistro: garoto, agora você conhece o medo, hein? Ousar ofender o Palácio do Ameixa Sangrenta significa morte. Ajoelhe-se diante de mim agora e peça perdão, e eu talvez considere poupá-lo. Antes que ele pudesse terminar de falar, Yeshen desferiu um poderoso chute, sangue espirrando por toda parte enquanto o assassino voava. Testemunhando essa cena, Luan Xue ficou paralisada de medo. Antes que pudesse se recuperar, Yeshen falou novamente: eu já disse antes, se o Palácio do Ameixa Sangrenta se atrever a me provocar, eu os exterminarei. Agora, estou furioso. Luan Xue, com seus olhos bonitos, olhou para Yeshen com profundo medo. Em seu coração, pensou: esse cara é louco, ele não considera as consequências de jeito nenhum. Com aquele chute, ele terá que pagar com sua própria vida. Depois de matar o assassino, Yeshen caminhou calmamente de volta para a cadeira do salão e se sentou. Enquanto Luan Xue ainda estava lá, em choque, Yeshen falou: se você é do Palácio da Ameixa Sangrenta, deveria levar o corpo desse cara com você. Além disso, não quero uma única gota da sujeira do Palácio da Ameixa Sangrenta na minha vila. Yeshen falou de maneira fria e indiferente, instilando um senso de medo em Luan Xue. Ele matou um membro do Palácio da Ameixa Sangrenta e agora queria que alguém do Palácio da Ameixa Sangrenta limpasse a bagunça. Yeshen, não pense que só porque você me salvou, pode me dar ordens. Você não tem ideia de que tipo de força você ofendeu. Você é realmente alguém que ainda não viu um caixão e chorou, disse Luan Xue como um lembrete, mas, na realidade, como uma ameaça velada a Yeshen. Neste momento, Yeshen disse: "Oh, eu lembrei de algo." Os olhos de Luan Xue mudaram com um toque de expectativa enquanto ela perguntava: "O que você quer dizer?" Com uma expressão totalmente impassível, Yeshen respondeu: "Os suprimentos de limpeza estão do outro lado. Você pode ir ao banheiro e pegar limpador de vaso sanitário,
pode te ajudar a limpar melhor. Luan Xue, respondendo com raiva, disse: o que precisa ser intimidado é um cadáver, e você me diz para usar limpador de vaso sanitário. Embora enfurecida, Luan Xue ainda entregou o corpo para o descarte adequado. Ela conhecia bem as táticas do Palácio da Ameixa Sangrenta. Com esse homem morto, mesmo que usasse todos os meios, não conseguiria apagar todas as evidências. Pelo menos, poderia deixar Yeshen viver mais alguns dias. Ela não esperava nenhuma gratidão de Yeshen. Luan Xue gritou de raiva: por que eu iria querer lidar com pessoas arrogantes como você? Eu te ajudei a encontrar um bode expiatório, assim como lidar com este corpo. Considere isso 2 favores. Eu vou te cobrir dentro do Palácio da Ameixa Sangrenta. Se eu não conseguir encobrir, você terá que resolver isso sozinho. É melhor você deixar a província de Jiangnan. Depois de dizer isso, Luan Xue saiu. Yeshen também discou o número de Eling Tian, de Anju. O que está acontecendo? Uma voz respeitosa ecoou do telefone. Yeshen então perguntou: o quanto você sabe sobre o Palácio da Ameixa Sangrenta? Do outro lado da linha, Eling Tian ficou atônito e apressadamente indagou: de Anju, o Palácio da Ameixa Sangrenta te provocou? Eu só matei um assassino do Palácio da Ameixa Sangrenta. Eling Tian ponderou por um momento e então falou: o Palácio da Ameixa Sangue é uma organização de assassinos de alto nível na China. Uma vez que eles falham, enviam assassinos ainda mais fortes para lidar com a situação. Isso frequentemente coloca inúmeros artistas marciais em uma posição difícil. Existem 36 filiais na China, e a filial na província de Jiangnan é gerenciada por alguém chamado Ling Feng. Meus subordinados já o encontraram uma vez. Ele é malicioso e possui uma força marcial formidável, mas comparado a Jianju, ele é como uma formiga. Yeshen resmungou, pensando silenciosamente: parece que preciso aumentar rapidamente minha força. Do outro lado, Eling Tian, um tanto irritado, disse: Jianju, não precisa segurar as rédeas. Se o Palácio da Ameixa Sangue não tem olhos e ofende Jianju, meus subordinados estão dispostos a liderar artistas marciais de elite para aniquilar a filial de Jiangnan do Palácio da Ameixa Sangue. Yeshen acenou com a cabeça e continuou a inquirir: estou curioso. Se nenhum dos membros do Palácio da Ameixa Sangue na província de Jiangnan conseguir matar o alvo, o que eles farão? Eling Tian hesitou por alguns segundos antes de responder: essa é a parte mais problemática. A verdadeira força do Palácio da Ameixa Sangue reside na capital, que também é a sede principal. Se uma filial falhar, a sede principal, sem dúvida, enviará artistas marciais de alto nível para lidar com a situação. Entendido, Jianju. Você precisa que a operação de assassinato prossiga ou não? Tendo terminado sua pergunta, Yeshen desligou o telefone. Todo o ser de Yeshen emanava uma intenção gelada. Parece que o Palácio da Ameixa Sangrenta não vai parar de me incomodar. Se esse for o caso, então o Palácio da Ameixa Sangrenta não precisa mais existir. Artistas marciais de alto nível na capital, vamos ver quão fortes eles realmente são. Yeshen imediatamente tirou a pedra negra que segurava nas mãos, pensando consigo mesmo: a lápide da reencarnação é meu melhor trunfo. Tenho que tentar usá-la, melhorar minha própria força é crucial neste momento. Com verdadeira força, tudo será resolvido facilmente. Yeshen prontamente se sentou, entrando em estado de cultivo. Ele visava romper o 3º nível do reino da energia dinâmica, e a pedra negra flutuava diante dele. Ela liberava um intenso fluxo de energia espiritual, preenchendo o ambiente. Após um período desconhecido, uma onda de choque emanou do corpo de Yeshen. Abrindo os olhos, Yeshen gritou: quebre! Terminando seu cultivo, Yeshen sorriu triunfantemente. Finalmente, consegui romper para o 3º nível do reino da energia dinâmica. Ele sentiu um aumento significativo em sua força em comparação com suas expectativas. Enquanto eu cultivar diligentemente, minha força mudará rapidamente. Yeshen sorriu, segurando firmemente a pedra negra. Após um segundo, ele apareceu na lápide da reencarnação.
Dentro dela, havia uma lápide emitindo luz, indicando sua prontidão para ser ativada a qualquer momento. Os olhos de Yeshen brilhavam com entusiasmo. Yeshen estendeu a mão para tocar a lápide, sentindo sua pressão imponente muito mais forte do que a de Lai Yuntian. Ele também notou que, desta vez, não eram apenas os 3 caracteres Shen Shanshan, mas sectores de fogo flamejante Shen Shanshan. Intrigado e ansioso para ativá-lo, Yeshen conteve-se. Ele sabia que a oportunidade de ativá-lo era uma chance única, e uma vez acionado, desapareceria dentro de algumas horas. Esse tipo de carta na manga era precioso para Yeshen, não deveria ser usado levianamente. Enquanto Yeshen estava cultivando, sua esposa, Sanzai, havia chegado de Jianshen com sua bagagem. Hoje, Sanzai veio aqui discretamente, querendo surpreender Yeshen. Alguns dias atrás, Yeshen havia compartilhado o código de acesso com ela. Depois de entrar, ela rapidamente foi para o quarto de Yeshen. Ela abriu suavemente a porta e espiou para dentro, apenas para descobrir que Yeshen não estava lá, sentindo-se um pouco desapontada. Então, uma voz veio de trás: "O que você está fazendo se esgueirando na frente do meu quarto?" Assustada, Sanzai imediatamente se lançou nos braços de Yeshen, dizendo: "Eu queria te surpreender um pouco, não esperava que você descobrisse." Yeshen sorriu e disse: "Então, você está surpresa agora?" "Estava planejando me surpreender?" Yeshen acariciou brincando a bochecha de Sanzai e disse: "Como você não sabe muito sobre artes marciais, vou lidar com você de uma forma mais brutal." "Você quer isso?" Com um leve rubor, Sanzai respondeu: "Sim, muito." E assim, uma grande batalha de 300 rodadas se seguiu, inúmeras vidas perdidas na busca pela felicidade. Foi, de fato, um encontro feroz. Depois de uma noite de combates épicos, Yeshen e Sanzai deitaram-se na cama, saboreando os momentos íntimos. Sanzai, com seu lindo rosto cheio de satisfação, olhou para Yeshen e disse: "Deixe-me te dizer, nosso grupo Tianzhen agora é tão famoso que está sempre nos principais rankings de busca. Não só isso, mas cada lançamento de produto esgota rapidamente, e os preços no mercado secundário são várias vezes superiores." O grupo Tianzhen se tornou a principal empresa na província de Jiangnan, até mesmo em toda a China. Yeshen carinhosamente bagunçou o cabelo de Sanzai, abraçando-a calorosamente: "Você trabalhou duro. A partir de agora, os negócios da província de Jiangnan dependerão de você. Eu vou te recompensar adequadamente no futuro." Sanzai riu feliz: "Hehe, não foi nada difícil." Neste momento, o olhar de Sanzai caiu sobre uma foto colocada na mesa próxima. Na imagem, além de um jovem Yeshen, havia também um jovem e uma garota. Curiosamente, Sanzai perguntou: "Esta é a foto da sua família?" Yeshen hesitou por um momento, então olhou para a foto e acenou com a cabeça: "De qualquer forma, esta mansão carece da atmosfera de um lar, então coloquei esta foto aqui para torná-la mais confortável." Na verdade, Yeshen havia pedido à equipe Long Han para recuperar esta foto como um lembrete da vingança de sua família. Sanzai aproximou a foto, sentindo que algo estava errado. Seus olhos analisaram a foto com complexidade e ela disse: "Yeshen, há uma pinta no pescoço da sua mãe nesta foto, ou ela manchou o vestido durante a sessão de fotos?" Sentindo que algo estava off, Yeshen olhou para ela seriamente e disse: "Desde a infância até a idade adulta, minha mãe sempre teve essa pinta no pescoço." "Há algo importante sobre isso?" Sanzai ponderou por alguns segundos, sentindo-se um pouco estranha. Então, ela olhou para Yeshen e falou hesitante: "Yeshen, sinto que algo não está certo. 5 anos atrás, quando eu levei os corpos dos seus pais para a cremação, lembro-me distintamente que sua mãe não tinha essa pinta no pescoço naquela época." Yeshen ficou atordoado. As palavras de Sanzai, como um trovão repentino em um dia claro, fizeram Yeshen sentar-se e olhar fixamente para Sanzai: "Você tem certeza de que não havia uma pinta, ou poderia ser que você viu errado?" Sanzai levantou um pouco o pé, seu rosto cheio de ansiedade: "É impossível estar enganada porque foi a primeira vez que estive tão perto dos corpos." Isso deixou uma impressão particularmente profunda, tão profunda que eu até sonhei com isso por um tempo.
Após uma pausa, Sanzai pensou em uma possibilidade. Poderia ser que antes do incidente, sua mãe achasse isso pouco atraente e secretamente tivesse feito cirurgia plástica. No final, exceto pela pinta, tudo mais corresponde à foto. Yeshen permaneceu em silêncio, seu olhar tornando-se solene. Ele se lembrou vividamente, naquele dia na montanha Van Ho, minha mãe ainda tinha a pinta. Sanzai, estando tão perto dos corpos, não há absolutamente espaço para erro. Se for esse o caso, só há duas possibilidades: ou alguém trocou os corpos dos meus pais, ou eles ainda estão vivos. Yeshen realmente não conseguia compreender, quem trocaria os corpos dos meus pais? Se meus pais ainda estão vivos, eles sem dúvida estariam cientes da situação do grupo Tianzin. Se eles sabem que eu sou o representante legal do grupo Tianzin, eles naturalmente viriam me procurar.